Olá, boa noite a todos que estão online. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula gratuita, 100% gratuita, comigo, Raul Valente, saxofone para todos. Um pouquinho fora de horário, mas estou aqui. Então, lembrando que essa aula ocorre toda quarta-feira, gratuita, nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram. Posteriormente estará no YouTube. Hoje sem trilha sonora, somente um bate-papo e algumas demonstrações e exemplos no saxofone. Espero que gostem. Espero que gostem mesmo. Sejam todos bem-vindos. Então, mais uma aula de saxofone. Então, lembrando que essa aula ainda é gratuita, logo para todos que me assistem, logo fará parte da comunidade, somente os inscritos poderão participar. Tem o apoio da Companhia dos Tapetes, Academia Omni, Lojas Planters, da minha querida Nai e do Deus Altíssimo. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula gratuita de música, um bate-papo sobre música, saxofone e afins. Né? Hoje eu gostaria de mudar um pouquinho, como eu não tenho uma trilha sonora hoje por problemas técnicos, né? Falar de dois assuntos bem interessantes, né, que tem muito relacionado com a maioria dos saxofonistas e dos curiosos também, que é sobre execução sonora, sobre trilha sonora, né, sobre como eu executo certas coisas no saxofone. Então, se você pensar um pouquinho, você consegue tocar piano martelando. Você pode não ver, mas quando você aperta as teclas, tem um martelinho lá dentro do piano, né? Quando você toca violão, você tem as unhas, ou você tem a palheta, né? Em alguns outros casos, os dedos, né? Criando um movimento e batendo nas cordas, digamos assim, né? Você fazendo as cordas tinirem, né? Um instrumento de percussão ou uma bateria, existe a batida, né? Para produzir som. Na flauta existe o bocal, né, e no trompete, do mesmo jeito em que você produz uma sonoridade através fazendo a senoide ser feita ali, tal. No saxofone, nosso querido instrumento, que é por isso que a gente sempre está falando neles, existe uma palheta de madeira, ou de acrílico, ou de fibra, ou até de alguns outros materiais novos que o pessoal tem usado ultimamente, né? Essa palheta é tipo a folha no pente, para quem já viu alguém tocando a folha no pente, né? Você põe a folha para vibrar com o ar e produz um som. Nesse instrumento, então, ela é um descendente do clarinete, né? Uma mistura de clarinete e oboé. Diz que o Adolf Sax, né, o criador, ele quis fazer um instrumento que ficasse entre os dois, mas que tivesse mais potência. Ele era flautista e tal, e acabou surgindo esse instrumento maravilhoso. Sax é por causa do nome dele, né, que era Antoni Adolf Sax, e virou saxofone, porque ele criou o saxofone, criou o sax tuba e o sax não sei o que, e assim vai, esse tipo de coisa. Então, quando você faz o ar passar aqui por dentro, isso então uma coluna de ar saindo da tua boca, você aprende a apertar isso aqui, que se chama boquilha, com a palheta presa por uma braçadeira, né, bem firme. Quando isso aqui vibra, né, ela cria uma onda sonora dentro do tubo, que se chama senoide, né, de acordo com a física. E quanto maior o tubo, mais grave, quanto menor, mais agudo, e pode ser adaptado para outros formatos, né? Esses dias eu vi um corpo de uma transversal com essa parte do sax, fazendo uma outra, parecia uma mistura de clarinete, madeira, tudo misturado. Quando você faz isso, então você pode ter como a fala. Inclusive, o saxofone é dito por muitos como o instrumento mais próximo da voz humana.
Porque ele tem muito, né? Claro que o trompete tem também, o clarinete tem muito, mas o saxofone é meio famoso por causa disso. Então, o que acaba ocorrendo? Quando eu quero tocar, eu tenho que usar, então, de uma entonação, né? Por isso que nas aulas anteriores, sempre estou falando, ouça e veja qual é o sabor daquilo que você está executando. Então, se eu quero fazer um cochicho, falar algo muito baixo, né? Estou tocando super baixo. Se eu quero chamar alguém do outro lado da rua no meio do trânsito, eu berro. Então, esse tipo de coisa é dinâmica, é o nome da música, é o nome musical para isso. Dinâmica. Então, a quantidade de volume, né, a força que eu coloco para executar. Então, isso é feito como? Uma pressão da coluna de ar, saindo, né, pelo meu tubo e chegando na boquilha. Né? Quando eu aumento a pressão, eu aumento a quantidade de vibração, eu aumento o volume. Eu controlo isso pelo volume, né? Com isso daqui. Então, tem uma coisa assim, eu aumento a pressão do ar e a válvula da boca deixa passar mais. Eu diminuo menos e assim por diante. É um equilíbrio. Né? É como se fossem várias embreagens. Né? Então, eu aprendo a controlar. Eu comecei bem sutil e deixei bem forte. Foi como se eu estivesse falando e cada vez falando mais alto até ficar berrando. Né? Então, para isso, há um estudo que a gente faz para não haver uma tremedeira no som, para não desafinar, para não perder o charme da sonoridade. Porque senão ele vira uma buzina, né? E não é isso só. Se eu quiser fazer alguma coisa circense, é que eu vou para esse lado, né? Destruindo a sonoridade do sax. Aliás, porque existem várias maneiras de destruir corretamente. Já vamos falar disso. Mas voltando. Então, como se fosse a voz, eu posso colocar intenções nas minhas frases. Entendo, eu falei disso nesses dias, né? Você tem que saber o sabor e como que você demonstra emoção através da maneira que você fala. Se você diz para alguém, não faça isso. A pessoa diz, não, foi sutil. Se você diz, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Até um berro forte, quer dizer, né? A intenção entre um pedido e uma ordem, né? Vem da maneira que eu coloco a minha fala. Então, essa intenção é passada para o instrumento, né? A maneira que eu faço. Opa. Então, eu exagerei de um outro. Então, eu mudo isso de acordo com o momento musical. Então, a dinâmica é importantíssima durante toda a parte musical, porque demonstra um controle técnico e tudo, mas também demonstra algumas coisas bem interessantes, como, por exemplo, pergunta e resposta. Né? Sabe quando eu faço algo fraco e algo forte, mesmo que a função melódica harmônica seja a mesma, fica uma sensação de pergunta e resposta. Isso veio pela mudança de volume. Então, para criar uma tensão, eu aumento o volume da minha frase. Né? Para relaxar, eu diminuo. Até parece que respondeu, que terminou, vocês perceberam? Então, a dinâmica é importantíssima na questão da execução musical, porque demonstra, além de tudo, do controle técnico e desses pequenos detalhes, né, de intenção, também o swing,
o molejo, né? O swingar de uma frase tem tudo a ver, claro, com a célula rítmica, com a articulação, que já vamos falar, mas com a dinâmica. A própria escala de dó tocada linearmente, né, reta, eu não fiz nada a não ser articular, né, não ligado, e ela com volume retinho. Eu não subi, eu não desci, então não demonstrei nada. Agora, se eu subir em algum trecho e descer em outro, reparem como muda a intenção. Perceberam como as frases ficaram diferentes apenas pelo brincar com o botão de volume? Acho que a maioria de nós já fez isso quando era criança ou até mais tarde, de pegar o controle do rádio, o volume subir e descer, né? Então, é mais ou menos isso. Então, alguns tipos de swings, de molejo, né, de malandragem, vem de você brincar com esse botão de volume. Repararam como eu consegui acentuar notas diferentes e a própria escala ficou completamente diferente das outras frases? Então, vou dar um exemplo bem óbvio. Eu vou acentuar a primeira nota e vou amenizar a segunda. Então, alto e baixo, alternando entre cada nota. E o contrário? Repararam como muda tudo? E se eu fizer 4 fortes e 4 fracas? Opa. Duas em duas. Três e uma. Ó. Então, todas essas maneiras de acentuar uma, não, troco, isso dá um molho, tem tudo a ver com botão de volume, com a intenção que eu coloco na nota. Isso então, também pode ser usado em frases, em uma própria escala, né? Como eu mudo ou não, vai da minha percepção. Porque eu fiz um pré-estudo para chegar nesse ponto. Eu não saio fazendo isso assim, agora eu vou tocar e vou pensar no que eu vou fazer. Claro, eu fiz isso estudando. Às vezes ocorre na hora de tocar ao vivo alguma coisa, eu estou tocando e estou pensando, eu quero mudar, eu quero fazer assim, eu quero fazer assado. Eu vou fazendo de acordo com aquilo que surge na minha vontade. Por isso, essa vontade deve ser, claro, pode ser racional, mas geralmente racional o que ocorre é um resultado mais técnico, um pouco mais frio. Quando você faz sentindo, é um pouco melhor, um pouco mais emocional. Não que não haja uma mistura e que não haja apenas um universo vasto que se mistura. Né? Eu posso tocar algo interpretado apenas, ensaiado, sem ter pensado ou sentido, apenas exatamente como o autor escreveu. Para isso eu preciso estudar até executar daquele jeito, com a característica daquela música, daquele autor, da época, do gênero e tudo mais. Mas como estudo e com uma coisa já mais de malandragem, então o que eu aconselho? Que você ouça os músicos bons que tocam o gênero que você gosta. E observe, né, um ouvido atento, crítico. Opa, olha só que interessante o que ele fez. Né? Vi um saxonista americano fazendo uma coisa muito legal. Eu vou fazer uma versão, não era isso que ele fez, né? Olha, ele fez uma repetição de frase em que ele subia e descia e articulava bem rápido todas as notas. Então criou uma tensão e uma maneira de se tocar. Mas o volume estava
ali. Isso, então, você vai fazendo estudos até se tornar natural. Então, como é que se torna natural algo para a gente? É quando você faz muito até ficar automatizado, até você ter isso absorvido, né? Humanizado, interiorizado, faz parte de você. Como caminhar, falar, dirigir e algumas outras coisas, né? Então, a parte técnica de dedilhado, nessa hora, falando de articulação e de dinâmica, é o menos importante. Porque eu posso fazer isso numa nota só. Por exemplo, se eu pegar 4 notas e for fazer um estudo, então eu posso mudar essa mesma nota, mudar a divisão, mudar a intensidade dela. Isso faz com que ela mude de intenção. Perceberam? Eu mudei qual nota de cada 4. A cada 4 eu posso acentuar a primeira, posso acentuar a segunda, a primeira e a segunda, a primeira, a segunda, a terceira e suavizar a quarta. Posso fazer a primeira suave. Posso fazer a terceira suave. Posso fazer 3 suaves e a última forte. Nisso eu vou mudando na hora de tocar na frase, por exemplo. Eu vou treinando para que eu consiga fazer isso mais natural. Então, na hora que eu vou tocar, eu não fico pensando, agora eu vou acentuar as 3 primeiras e depois vou acentuar, suavizar a quarta, ou vice-versa. Eu sei pelo sabor a intenção, né? Você vai pela ideia sonora, né? Claro que você sempre tem um pouquinho de raciocínio por trás, mas se você treinou, você adquire a técnica e você usa pelo sabor. Então, a intensidade é importantíssima. Ser feito um estudo, né, de várias maneiras, em cima de escala, de arpejo, de frases, né? O segundo ponto, só um segundo. Eu esqueci de silenciar aqui. Então agora já não entra mais. Oh, meu Deus. Isso. O que acontece? O segundo ponto, muitíssimo importante, relacionado à produção sonora, é a articulação. É o quanto eu ligo ou não ligo uma nota à outra. O que significa ligar? Por exemplo, se eu só solfejar ou falar vogais, elas não têm, a princípio, né, perceptível mesmo, uma articulação que divida o som. Coisa tem alguns cantos, acho que tailandeses, né, e orientais, que tem esse tipo de coisa. Ele fica fazendo vogais na mesma nota, né? Então eu não tive. Então seria algo arredondado, liso, né? Se eu estiver tocando ligado, eu não articulei. Agora, se fosse um húngaro, um alemão, talvez um russo, um polonês, né, ucraniano, não sei, algo, Europa, oriental, usa-se muito a parte gutural. Eu não sei falar nenhuma delas, tá? Então me perdoem. Mas já seria algo assim, é tudo muito cortado, né? A língua japonesa, por exemplo, então é cheio de T e K. Então, muito articulado. O chinês já é diferente, é muito com vogal,
Usa-se, né, coisa, mas tem muita vogal. O português é uma mescla, mas não é nenhum e nem outro. Então, quando eu vou tocar, eu não posso tocar tudo picado, quadrado. Só se for um momento necessário, cheio de staccato e martelato. Mas eu também não posso ficar fazendo tudo ligado, como, por exemplo, Então, observe, eu fiz o wave do Tom Jobim, as notas que eu liguei, que eram para serem separadas, se somaram. Não ficou bom. Se eu fizesse o contrário, super articulado. Eu prefiro toda ligada. É uma questão de gosto. Todo picado perdeu a beleza da melodia e tudo. Mas se fosse um outro gênero, né? Para esse tipo, ficou ótimo que eu tenha feito tudo picadinho, articulado em cada nota. Então, como é que se estuda isso? Da mesma maneira quando eu falei que você começa a estudar articulação, a dinâmica, você começa devagar, fazendo exemplos escritos ou exemplos que você ouviu alguém fazendo, né? Lembra, mudando a nota? Então eu posso pensar numa célula rítmica, por exemplo, como 4 notas por tempo. Isso não é muito fácil para iniciante, né? Mas digamos que tenha a cada 4 notas, sem pensar no tempo, a cada 4 notas eu vou ligar 2 e vou separar bem as outras 2. Então eu poderia fazer Dó, Ré ligado, né? Dó, Ré. E o Mi, Fá bem picadinho, ou martelato, ou staccato, né? Perceberam como ficou? Claro que eu começo estudando assim, eu procuro ter mais agilidade, né? Então, muitos métodos usam esse tipo de articulação. Eu poderia fazer de 2 em 2 ligadas, ó. Que é a articulação do jazz, né? Só que a articulação do jazz tem uma outra malandragem, existe uma interpretação e existe uma acentuação colocada, às vezes, um pouquinho diferente. Eu separo a primeira nota e articulo a partir da segunda. Eu posso fazer com uma diferença de tamanho. E vou treinando para absorver essa ideia e para adquirir cada vez mais técnica e mais velocidade. Assim, o que acaba ocorrendo, dependendo da velocidade da música, eu uso essa articulação ou não. Então lembrados que no começo, falando de dinâmica, eu poderia acentuar a primeira nota, ou a segunda, ou a primeira e a segunda, ou a terceira, e tanto faz. Quando eu começo a articular, então todo mundo picado, eu também posso fazer isso, mas eu posso fazer com articulações diversas. Vou fazer 3 ligadas e a última destacada, igual como tem alguns métodos, né? Tá, 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 tá. Então a quarta eu vou tá, tá, e vou acentuar a última. Mas eu posso acentuar a primeira das ligadas. Opa, acentuei a última. Eu posso acentuar as 2 do meio. Acentuei a última de novo. Perceberam? Cada uma dá uma intenção de fala. Uma intenção de como eu ajo com aquele momento, com aquelas notas, né? Quando eu estou executando a música livremente, eu faço isso
Entrou uma mensagem que não era para entrar. Eu faço isso automaticamente, sentindo o sabor da melodia. Então, essa parte de dinâmica e de articulação deve ser treinada bastante devagar e com o aumento gradativo da velocidade. Você não deve tentar fazer super rápido se você não tem o domínio. Na primeira curva você cai fora. Então você vai tentando fazer as misturas. Então métodos, tem bastante exercícios. Músicas, algumas vêm escritas, tanto a dinâmica quanto a articulação. E as músicas que você ouve, os executantes, principalmente falando do saxofone, como é que o cara executa a sequência grave e aguda, tudo ligado? Ou ele faz tudo separado? Repararam que eu misturei? Foi automático. Eu não pensei, agora vou fazer. Eu apenas fiz. Porque eu já estudei. Tem uns movimentos meio de música clássica erudita que tem isso. Música brasileira. Sabe, você vai pegando o sotaque, a ideia sonora do comportamento da tua articulação. Então, a articulação é muito importante, a dinâmica é muito importante. E o controle do teu instrumento é muito importante. O que você precisa fazer? Então, você precisa ter um controle sonoro. Então, a maneira de respirar correto. Não é aqui em cima que nem pombo, é embaixo. Sabe, a tua intercostal é o diafragma, é a maneira que você sopra. Eu fui aprender isso depois de um músico velho, que aprendi 4, 5 vezes da maneira errada, até que a minha querida Zelinha Brandão, genial flautista, falou, você está respirando errado, você está usando o diafragma frontal, e isso não é legal. Eu falei, mas eu levei anos para aprender, para desenvolver o frontal. Então, e assim vai. Então, daí a impostação, a potência, a maneira que fica teu som, quando você faz a respiração correta, muda tudo. É uma delícia a maneira que você toca. Você fica diferente, certo? Então, você controla a dinâmica, você controla melhor o teu vibrato, aí passa a fazer, então, a tua articulação. Claro que existem outros fatores, Por exemplo, o material usado, tanto boquilha, palheta, abraçadeira e o instrumento. E lembrando que você é metade ou mais do saxofone, porque ele é a parte externa, mas então a parte interna do teu peito, tórax, abdômen, a tua garganta, o formato bucal, a posição dos teus dentes, o jeito que está a tua língua, porque tem muito parecido assim com coisas como, por exemplo, assobiar. Você faz... Você muda uma nota aguda e uma nota grave, mudando a cavidade bucal. O tamanho, quanto maior, mais grave, quanto menor a posição, mais agudo. E isso acaba ocorrendo aqui, porque dependendo de como está a tua boca, a cavidade bucal, do jeito que está funcionando, o que acaba ocorrendo? Você muda a timbrística. Então, o tal do apoio do diafragma, que eu estava falando, é essencial. Cantor de ópera faz isso maravilhosamente. Músicos de sopro, eruditos fazem isso. Por isso que muitos populares foram estudar com músicos eruditos, para terem a técnica deles, que é absurdamente boa. Quando você faz, então, todo o conjunto, desde o teu apoio do diafragma, toda a faringe, laringe, boca, garganta, e todo o material, você aprende a timbrar melhor. Claro, daí depende da escola que você quer seguir. Eu adoro fazer coisas brasileiras, amo estudar coisas brasileiras, mas assim, eu também amo estudar coisas clássicas, eruditas. Eu sou fã do período barroco, fã de Johann Sebastian Bach, absurdamente. E não se fazia vibrato, apesar que existem algumas escolas que fazem, Mas até onde eu pude saber e aprender é que não se fazia vibrato numa música de jeito nenhum. Mas tinha um flautista holandês com uma flauta barroca, antiga, tocando com vibrato, uma peça de Bach. Aí você fica assim, mas até onde eu sei, não se vibra.
Então, o vibrato vem do apoio, ou vem da boca, ou vem dos dois, né? Aí você vai de um momento Elis Regina sem vibrato até um Zezé de Camargo cheio de vibrato, uma cabra cantando, né? Então, esse tipo de coisa que você vai aprendendo com impostação de volume, articulação. Tá? Outras coisas importantes, então, no volume é como o comportamento bucal, como é que eu faço, então, com a minha cavidade bucal e esse tipo de coisa, da sonoridade, para produzir, por exemplo, multifônico. É um som agradável para alguns, mas não para outros, né? Existem várias posições, é praticamente um acorde. Então, para fazer um harmônico. Não adianta saber a posição se eu não sei como que se comporta a minha boca. Então, de novo, controle de dinâmica, articulação, impostação, a maneira de produzir som. Eu tenho que estudar certas coisas, primeiramente as coisas básicas. Não adianta eu querer dar passo maior que a perna. Então, quando eu tenho já um controle de dinâmica, claro que o primeiro passo é ter um controle sonoro, por exemplo, nota reta, né? Uma das primeiras coisas a serem feitas. Se você respirar corretamente com o diafragma, você vai conseguir melhor. Se você já tem um equipamento melhor e você fez um posicionamento da boca certinho, no lugar certo, isso vai ajudar. Mas isso é uma pesquisa pessoal, né? Você recebe a orientação do professor e vai malhando em casa, até que você diz, opa, é aqui, olha que legal. Às vezes vem rápido, às vezes não vem, mas você precisa insistir. Então, quando eu vou fazer alguns estudos de volume, a dinâmica é muito interessante ser estudada, ligado. Ou com articulação. Você vai tendo controle disso em estudo, e na hora que você vai fazer algo criativo, espontâneo, você faz isso naturalmente, porque ficou roboticamente estudando horas e horas até absorver a ideia e a técnica. Né? Então, quando eu falei de multifônica, que é aquela nota não muito agradável, né, que são vários acordes, é um acorde com várias notas criando uma tensão, eu precisei saber uma posição que fizesse isso, e eu precisei saber como se comporta a minha boca. No caso de harmônicos, pode ser limpo, né? E pode ser rasgado, né? Vai da maneira que eu coloco a minha boca. Eu aumento a pressão do ar e eu dou uma leve relaxada na boca, sem soltar o lábio. Eu relaxo a boca sem soltar o lábio, porque eu não desafino, eu apenas mudo, para que saia esse som rasgado, né? Então, eu preciso treinar para isso. Existem várias técnicas para você criar sons não tão sutis, mas que é usado na música, no jazz, no pop, no blues. Sem falar do growling, né, que é o growling, e do furlato. O growling seria colocar a voz, né? Cada vez que eu faço isso agora, eu lembro do Henrique, que faz aula comigo. Cada vez que eu faço esse junto com a nota, eu lembro do Henrique. Porque ele adorou e faz sempre. Não sei se o Henrique está assistindo. Eu estou sem óculos, ele não viu o nome dele por aí hoje. E furlato. Furlato é prrr, prrr, espécie de rosnado, um tremido com a língua ou com a garganta. Então, repararam, são todas impostações sonoras, maneiras de fazer o som mudar, ter um controle técnico, perdão. Minha querida e amada Reinite.
Sil está assistindo, Sil, isso é o Henrique mesmo. O Henrique é demais. O Henrique adora, aprendeu a fazer. E toda hora está fazendo, eu me divirto. Eu lembro que quando eu aprendi a fazer isso, o que acontecia? Eu usava em tudo. Eu estava tocando Garota de Ipanema. Eu estava tocando Eu Sei Que Vou Te Amar. Eu achava o máximo. Depois eu aprendi que não é nada disso. Então, o furlato, que é o prr, né, pode ser feito com a língua. Prr, tomando cuidado, porque você tem que fazer isso próximo à palheta. Ou pode ser feito gutural. Prr. Então, tem pessoas que fazem os dois, como eu consegui fazer agora. Perdão. E tem gente que não consegue fazer nenhum dos dois. Nem não sai a língua e a garganta sai. E não consegue fazer. Então, daí é um problema técnico interno. Daí você tem que fazer treinamento para, digamos, um treinamento fono-áudio, né, para conseguir controlar isso. Claro que tem muito a ver com a criação. Um paranaense fala de um jeito, um carioca fala de um jeito, um inglês fala de um jeito, um norte-americano de outro. Então, existem palavras, que você só vai conseguir fazer se você tem formado esse teu tubo, essa cavidade. Porque senão é muito difícil, você tem que treinar por anos até adquirir isso, né? Então, eu comecei falando de dinâmica, daí eu falei de articulação, né? Falei dos dois misturados. Aí comecei a falar de harmônicos, de efeitos, né? Tudo isso é enfeites. Você vai fazer de acordo com o teu gosto ou com o gosto do autor ou do maestro ou do dono da banda ou sabe-se lá de quem estiver regendo esse momento. Olha, nessa nota eu quero você assim num crescendo, mas não está escrito. Não, você vem com a escala de blues, por exemplo, mas então você vem nesses 8 compassos, mas venha com a frase no final, faz bem rasgado, com volume forte, tudo picadinho. Então você vem com uma frase, né? Mais ou menos isso que eu quis demonstrar, essa intenção de fazer. Você vem com um direcionamento próprio ou externo. Mas para isso precisa o quê? Controle de articulação, controle de dinâmica, saber timbrar bonito, saber fazer harmônico, saber fazer os enfeites, os efeitos sonoros. Às vezes é muito difícil. Eu lembro que lá na minha tenra idade musical, eu achava impossível. O cara, como é que ele está fazendo 3 notas lá, né? Assim, como é que eu quero quando eu ia fazer? Mas que coisa, eu fiz a mesma posição que ele. E não saía. Até que eu descobri que enquanto eu não tivesse estudado essa nota, em particular, não adiantava saber a posição. Não adiantava saber que isso aqui era sol, ou aquilo era fá sustenido, né, com recurso, ou lá, ou o sol sustenido. Não sai, eu tenho que saber como a minha câmara, não é câmera, câmara interna está formada, formatada, porque é um conjunto do que você é para o que é o instrumento, né? Você sabe fazer isso daí mais natural. Você vai pegando o jeito, você vai se habituando com a altura da embreagem. Por quê? Porque você estudou cada fator. Você pode fazer coisas picadinhas, com volume ou não, ou furlato, ou com voz. Você aprende a fazer esse tipo de coisa estudando ou brincando, porque tudo não passa de um estudo, de uma brincadeira. Eu não comecei a estudar, a fazer isso aqui para ficar neurótico, apesar que tem horas que eu fico com vontade de pegar uma machadinha, picotar em vários pedacinhos, né? É normal.
Pessoal, eu não sei a hora, eu espero que todos tenham gostado dessa aula. Hoje sem músicas, né? Porque tive um problema técnico seríssimo, mas estou aqui presente, espero que tenham gostado. Então, futuramente falarei em particular de cada um desses assuntos, tanto a dinâmica, com alguns exercícios um pouco mais detalhados, a articulação, os enfeites e os efeitos, né? Eu já fiz algumas lives a respeito disso. Comecem a ouvir saxofonistas e vejam o que eles estão fazendo, como que eles estão usando seu vibrato, né? Se o cara é exagerado, se ele é sutil, ou se ele faz a velha escola, né? Existem várias maneiras de se fazer. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Aguardo vocês na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Agradeço a todos. E quem tem sax, estude. Quem não tem, curta. Ok? Muito obrigado a todos. Um beijo no coração. Até quarta-feira que vem. Um abraço. Tchau. Obrigado a todos.